Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e vamos que vamos com mais um Pode Constelar, gente. Hoje eu estou com uma convidada especial, onde ela traz várias informações para você que está em casa, de vários conflitos que ela passou na vida dela. Mas hoje, né, a gente está bem próximo aqui, o Natal, e a gente vai falar sobre ressignificar. E é com muita honra que eu recebo aqui no Pode Constelar minha querida amiga Carol Rodrigues. Olá. Obrigada, viu, por ter aceito o convite de estar aqui no Pode Constelar. Obrigada pelo convite. Que bom que você veio, né? Pois é, amiga. Ô, Carol, o que você me fala em relação à sua história de vida? Muitas coisas aconteceram na sua vida e chegou algum momento que você precisou dar um novo significado? Sim, inclusive você fez parte dessa parte de ressignificar. Porque quando eu me mudei pra cá, eu conheci você em 2020 e você fez uma dinâmica, lembra? No evento. Ah, sim. Da criança, né, interior? Da criança interior. E é engraçado que eu sempre trabalhei com eventos, sempre fiz esses processos, né, com os coaches aqui, sempre fiz a parte de cuidar mesmo do backstage, mas eu nunca me entreguei para poder ver como que era a dinâmica e tal, porque sempre na correria. E eu lembro que nesse dia eu falei, eu vou me permitir, eu quero ver como é que funciona isso, deixa eu ver se funciona mesmo. Uhum. E aí você falou pra gente voltar na criança interior e imaginar, né? E aí falou lá uns passos da dinâmica. E aí eu me vi na minha criança interior e eu lembrei o que eu passei, né? E aí eu comecei a chorar muito. E eu lembro que tinha uma amiga minha, a Carol Cardoso, ela me filmou, depois ela mandou, ela não postou. E aí eu peguei no microfone e eu coloquei aquilo que eu precisava expor pro mundo, pra todo mundo, que eu guardei por muitos anos. E naquele momento que você se viu na sua criança interior, tinha muitas dores ali? Sim, eu sempre fui uma criança muito fechada. Aliás, eu acredito que eu seja até hoje. É claro que eu me abro mais, né? Tenho pessoas que eu confio, mas eu sempre fui muito fechada. Então, eu guardei muita coisa da minha infância e eu levei por 30 anos dentro de mim. E você sabe que você deu uma informação aqui, que você falou assim, teve vários eventos que você fez, né, de coaches, mas você nunca se entregou. Você tá vendo que você, inconsciente também, você não se permitia? Aí, nesse momento, né, graças a Deus, você se permitiu para você até mesmo ver, né, igual você falou, deixa eu ver se isso aqui funciona, né? E todas as ferramentas, né, elas funcionam, mas a pessoa, ela precisa querer, de fato, para querer a mudança, sabe? Se permitir, porque senão não funciona mesmo. É igual a Bíblia fala, que a fé sem obras, ela é morta. Então, não adianta a gente, eu confio em Deus, eu tenho fé, mas se a gente não, de fato, se entregar e, né, não colocar fé em ação, de nada vai valer. E eu lembro que eu sempre vi as pessoas chorando nessas dinâmicas. Teve uma que me chamou muita atenção, a pessoa fez como se fosse um cemitério, o pessoal ficou deitado lá, eu falei, meu Deus, o que estão fazendo? E eu sempre na correria de, né, ficar preocupada com o evento, eu nunca parei pra prestar atenção, mas a sua tava tranquila aquele dia. E aí eu falei, vou me permitir, deixa eu ver como que é. E assim, foi muito bom, porque como eu sempre falei e falo num podcast que eu gravei com você, a ferida, se a gente não trata, ela vai ficar ali. Pus, vai ficar doente, vai ficar, né, sangrando. Mas a gente tem que permitir ir lá, mexer e tal. E aí eu me permiti, depois de 30 anos, falar sobre esse assunto, que é sobre o abuso que eu sofri na infância. E esse abuso, né, que você sofreu, que você carregou durante muito tempo, quando você se permitiu e deu um outro significado, olhou, né, para a pessoa que cometeu esse abuso, e aquilo é como se você tivesse tirado um peso das suas costas, isso abriu portas para você na sua vida? Sim, porque eu entendi muitos conflitos que eu passei na minha vida sentimental, na minha forma de se socializar com outras pessoas, e principalmente em questão, esse lado meu, que eu tenho mais masculino, né? Que é a questão de não querer depender de homem, de fazer tudo sozinha. Então eu entendi muitos conflitos que eu passei no decorrer da minha vida por conta do abuso que eu sofri na infância. Nossa.
E o abuso, ele dá um significado também, porque assim, toda pessoa que ela sofre um abuso, a pessoa que comete, ela também sofreu o abuso. Então, quando ela não tem busca consciência, ela acaba cometendo um abuso com outras pessoas ou consigo mesmo. Então, aí demonstra que você também, com esse abuso que você sofreu, você cometeu com você mesma. Sim. O abuso, o significado, é aquilo que você não quer fazer e você faz. Por exemplo, muitas pessoas... Inconsciente. Muitas pessoas, às vezes, estão num emprego que ela nem gosta, mas ela comete um abuso com ela. Ela vai lá todo dia, trabalha. É um abuso isso. Sim. Então, muitas pessoas, elas não entendem. Tem pessoas que nem sabem que sofreu um abuso, sabe? E quando elas descobrem, por exemplo, na constelação, como você falou que também deu um outro significado, ela olha e fala assim, aquilo lá não é mais hoje, mas ela fica na cabeça. Mas na vida, no hoje, ela já não faz mais parte. Até porque, né, no seu caso, você já é uma adulta, já é mãe, casada. O abuso não tá aqui hoje, mas você mesmo comete com você. E aí, inconsciente, você fica numa cobrança e guardando aquilo como uma mágoa. Mesmo que não venha a lembrança em si, mas vira uma mágoa, algo pesado. E que bom que você viu que você deu um outro significado, porque a vida é pra frente, né, não pra trás. Muitas pessoas, às vezes, ficam presas nessas... raiva, tristeza do passado, que no hoje ela não serve para nada. Ela só serve para dar ansiedade, depressão, estresse, raiva, né? Autossabotagem, pessoas que não conseguem ser felizes com outras pessoas do lado, não conseguem ser felizes no trabalho, não conseguem fazer nada. Daí vem outras consequências, não vem dinheiro, não tem um relacionamento bom. Atrai, né? Porque tudo é no negativo. Então, aí depois a pessoa fica sempre acusando uma outra pessoa. Terceirizando a culpa, né? Exatamente. Mas quando a pessoa pega essa consciência, né, de falar assim, não, peraí, deixa eu me permitir, deixa eu, né, fazer algo pra minha vida. E em relação ao abuso, você teve consequências disso, de guardar isso? Você teve doenças? Eu tive eu falo que, assim, o nosso corpo, ele fala por nós, né? Então, assim, o comportamental meu, eu tenho uma fita, né, no meu aniversário de 9 anos. Então, eu tava piscando muito ali. E minha mãe achava que era por conta da morte do meu pai. Mas logo que o meu pai morreu, eu já comecei a sofrer o abuso sexual por parte de pessoas da família, né? De uma pessoa da família. Então, o que acontece? Eu começava a piscar muito forte. E aí a minha mãe ficava, tipo, achando que era talvez por conta da morte do meu pai. Hoje eu enxergo que foi o abuso, porque naquela época eu não tinha consciência pra isso. Sim. E é engraçado que eu sempre fiz tratamento com psicóloga desde os meus 15 anos. Mas por conta que eu era uma pessoa muito agressiva, não agressiva, muito fechada e muito brava, sabe? Como se fosse uma proteção, né? E aí a minha mãe me levava e eu nunca me abri com a psicóloga sobre isso. E depois eu li que a gente meio que escolhe apagar isso do nosso cérebro, né? E aí eu lembro que com 23 anos eu estava assistindo Linha Direta, é um programa da Globo, e lá eu comecei a ver as coisas que aconteciam com as crianças e eu falei, mas era isso que acontecia comigo. Nossa. E aí eu comecei a lembrar. E eu lembro que na época eu sofria ameaças, né? Seu pai morreu, então se você contar, eu vou fazer isso com a sua mãe também, algo do tipo. E eu acho que por vergonha eu escondi por muito tempo isso, porque a gente entende que será que eu fiz algo para atrair essa pessoa? Nossa. Mas como mãe, hoje eu tenho minha filha que tem 8 anos, eu olho para ela, a inocência e a pureza dela, e na época eu tinha 7 anos. Então eu vejo que criança é pura, não tinha nem como eu, né, seduzir alguém. Hoje eu tenho esse intelecto e eu acho que essa consciência emocional para saber que de fato eu não tinha culpa. Né? Eu estava vulnerável a essa ação, tinha acabado de perder meu pai, então minha mãe precisou deixar eu para poder trabalhar, que ela sempre teve loja, teve as coisas dela. Então, foi uma fase que nós passamos e aí acabou acontecendo isso. Então, eu escondi por muito tempo. E eu lembro que eu contei para minha mãe, a Luísa já tinha 1 ano e 2 meses, mais ou menos 1 ano e meio. Minha mãe chorou muito.
E ela se culpou também. E, na verdade, ninguém tem culpa, né? Não. E aí eu abracei ela e falei que tava tudo bem. Mas eu ainda não tinha ressignificado essa dor. Eu só contei pra ela porque eu fui agressiva com ela numa situação que ela deixou a Luísa sozinha. E aí acho que veio um insight em mim, sabe? Tipo, ela saiu, eu tinha deixado a Luísa com ela. E falei, mãe, eu preciso ir pra uma reunião. Eu preciso que você olhe a Luísa. E eu sempre fui muito chata em deixar a Luísa assim, por medo, mas eu guardava pra mim, então ninguém podia saber, eu tinha vergonha. E eu cheguei, minha mãe tinha saído, tipo, ela tinha ido no supermercado e ela tinha deixado a Luísa com o meu padrasto, e aí tinha os pedreiros lá que estavam arrumando a casa. E a minha reação foi bem agressiva, assim, eu fiquei muito brava, eu peguei a Luísa com raiva, assim, correndo, sabe? Gritei com a minha mãe, por que você fez isso? E ela não entendia o porquê que eu tava tratando ela daquela forma. Sim. E aí eu fiquei mais ou menos, acho que uma semana, sem conversar com ela. E aí, quando eu voltei a falar com ela, eu tive que explicar o porquê que eu tinha agido daquela forma. Mas eu lembro que é muito assustador, porque eu cheguei em casa e eu abri a roupa da Luísa, eu quis olhar se estava tudo bem com ela. E é algo que você guarda, né? Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais essa... Eu tenho, óbvio, preocupação, toda mãe tem, mas eu não sou mais... como eu era antes, sabe? Tipo, de achar que, meu Deus, vai acontecer com ela o que aconteceu comigo. Então, realmente eu entendi que eu precisava ressignificar o que eu passei para que eu não passasse isso pra Luísa de uma forma que fosse, né, sufocar. Sim. Tem uma frase que é assim, Carol, todo medo vira desejo. Então, todo medo que uma pessoa ela tem, acaba atraindo. Então, acontece. Né? Você pode ver várias histórias de pessoas que falam assim, eu tive medo de ser traída e eu fui traída. Então atrai aquilo que não quer. Então medo vira desejo. E aí você falando da história da sua mãe que ela não entendia, que você foi agressiva, você viu que você não estava falando sobre a Luísa, você está falando sobre você. Então muitas atitudes das pessoas hoje é exatamente isso. Elas têm uma atitude que é da própria pessoa, só que acaba... né, interferindo nas outras pessoas, as pessoas não sabem. E a criança, ela guarda segredo. A criança, ela não fala porque ela sente que ela é culpada. Porque ela precisa pertencer a um sistema. Imagina, dentro do sistema familiar, onde ela vê que tá acontecendo alguma coisa mesmo de errado, ela se culpa. Sim. Porque eu preciso estar aqui. E outra coisa, eles são adultos, né? Eles são maiores do que eu. Então, quer dizer, eles sabem mais do que eu. Então, é isso aqui tá certo. Então, a criança, mesmo ela não querendo, ela aceita e ela se cala. Ela não fala. Isso eu já falei aqui várias vezes. Para os pais, tomar muito cuidado em relação aos filhos. Olhar os sinais. Sim. Porque a criança, ela guarda segredos. E o corpo fala, né? E responde. O corpo fala. Aí tem, né? Na leitura corporal, eu falo isso muito para as pessoas. Porque o nosso corpo, ele modela conforme a maior dor da pessoa. Então, tem a dor de 1 ano, de 2, de 3, de 4, de 5 anos. E aí, conforme vai acontecendo várias coisas no decorrer da vida, só vai dando um reforço para a mente que aquilo é uma verdade. Então, uma pessoa que teve uma dor da rejeição, vai acontecendo vários fatores e a mente acredita que é aquilo. E aí, depois ela vai tendo atitudes, né? Se ela não sabe o potencial dela, o dom, ela acaba levando aquilo para as dores e não leva para nenhum lugar. Cada bem triste. Acaba desencadeando de alguma forma negativa, né? Um desequilíbrio. E aquilo que era para ser bom, ele não é bom porque a pessoa não sabe quem ela é, os dons que ela tem. Então, tudo que você passou lá, né, no passado, você falou que você acabou ficando doente. Você acredita que por conta de tudo isso que você segurou? Então, aí como eu falei pra você, eu frequentei a psicóloga, mas eu nunca me senti... Eu tratava, na época eu fazia cognitivo, então eu tratava o que eu tava precisando ali, mas eu não tratava passado. E talvez por vergonha, porque, né, o interior, uma cidade que todo mundo conhece todo mundo, só quem sabe realmente quem foi é minha mãe, os meus irmãos, né, e algumas pessoas, obviamente, do meu convívio aqui, mas o meu convívio do interior mesmo eu não falo, porque é algo que as pessoas, eu acho que algumas pessoas levam pro lado, mas por que ela nunca falou? Por que vai falar só agora? Vai se vitimizar? Então, assim, não importa o que eles vão pensar, eu sei o que eu passei. Então, quem realmente precisa saber é a minha família. E quando eu me senti apta a contar, que foi
quando aconteceu isso com a Lu, eu só falei pra minha mãe e pros meus irmãos. Mas de expor mesmo pra fora, pra outras pessoas, e como eu estou fazendo aqui hoje, foi quando eu ressignifiquei a minha dor. Eu fiquei doente quando a Lu tinha 1 ano, né? Eu acho que eu já contei isso no podcast, que eu tive câncer quando a Lu tinha 1 ano. Depois de uns 15 dias eu descobri. E na minha família já tinha alguns casos de algumas pessoas. E eu lembro que o processo, eu até deixo ele estar nos meus destaques do meu Instagram. Eu fiquei com o rosto bem deformado, assim, lado esquerdo. Eu tenho uma cicatriz bem grande no pescoço. E hoje eu entendo que foi emocional o que eu guardei por muitos anos, né? Porque na gravidez eu sofri algumas consequências psicológicas, né? E eu acho que eu também fiquei com medo quando eu descobri que era menina, né? De passar o que eu passei. Sim. Então, os conflitos que eu vivi na gestação da Lu foi bem conturbantes, assim. Então, eu acho que isso só trouxe o que eu passei na infância. Então, eu acredito que isso agravou para que eu ficasse doente. Porque é comprovado cientificamente que o câncer, ele é emocional, né? Sim. Então, por mais que tenham casos na minha família, mas eu guardei isso por 30 anos. Eu lembro que um dia eu falei com você, e você falou, eu me senti fraca por algum momento, e você falou, você foi muito forte por ter aguentado isso por tantos anos, né? Sim. Então, eu entendi, quando eu me mudei aqui para Alphaville, que eu comecei a trabalhar com todos esses coaches, todas essas pessoas, e tratava muito sobre esse assunto, eu entendi o porquê Deus ter me trazido para essa terra. Porque uma filha do interior que só via a família pela televisão, nem imaginava, sim, né, que eu ia sair do interior. Eu vinha muito para São Paulo, mas sempre para fazer compras para a loja da minha mãe. E quando eu me vi trabalhando com essas pessoas e de fato, vivendo essas imersões, eu fiz várias imersões por conta do trabalho, mas quando eu me permiti ser acessada, eu entendi o significado. E aí eu vejo, e hoje eu sempre falo isso para as mulheres, que nós não podemos trazer a nossa dor e nos vitimizar. Não é porque aconteceu isso comigo que eu vou ser uma pessoa amarga, que eu vou trazer isso para outras pessoas. Então eu aprendi a ressignificar. E hoje eu falo de coração aberto, eu ajudo outras mulheres que sofreram abuso. Eu fiz um evento, e aí, nesse evento que eu fiz, que você participou também, que foi o Me Refez. Ah, sim. Que é um projeto meu e do Walter, que fala sobre que nós precisamos ser refeitos. Todo mundo precisa ser refeito em alguma área da sua vida, né? Verdade. E eu lembro que nesse projeto, 6 homens vieram conversar comigo, que sofreram abuso. Meu Deus. Na hora que nós terminamos o culto. E aí a galera veio conversar comigo, e sempre é mulher que fala, que se abre. E sim, foram casos que me chocou, assim. Teve um que ele falou que ele sofria rodízio pelos primos, né? Por determinado mês, tal primo ficava. E aí eu fiquei, meu Deus. Então, você entende que a sua dor não é maior e nem menor que a outra. Porque cada um tem, sim, né? De fato, carrega ali algo entre si. Então, hoje eu aprendi a trazer isso de uma forma leve e ajudar outras pessoas que não teve a coragem que eu tive, que demorou, né? Como eu demorei 30 anos. Então, tudo tem um porquê e um significado. Tem um tempo também, né? Igual você demorou. Não é que você demorou, é porque você não tinha essa clareza, né? Você não tinha essa consciência hoje. Mas hoje você consegue ajudar outras pessoas com aquilo que você passou. Então, isso é na prática, né, que você fez também a ressignificação, você deu um outro significado para essa dor. Tudo bem, ela tem pessoas que falam assim, não existe uma ressignificação, dá um significado para uma dor lá do passado, mas é algo que, não é que você, esqueci, mas eu sei que aquilo lá eu dou um significado melhor, porque é algo positivo, do que eu posso fazer algo positivo daqui pra frente com outras pessoas que você pode ajudar, como você falou, né, dos homens. Você também, os homens também sofrem, mas eles têm mais dificuldade de falar. Na terapia, eu recebo muitos homens. Eu até era algo que eu não entendia porque vinha muitos homens para mim, mas eu vim de famílias que eu tenho 3 irmãos homens, né? A minha família
eu vejo assim que tem mais homens do que mulheres, então eu ficava mais no meio dos meninos. E aí eu também era meio masculina também, sabe, mais ativa. Depois eu me posicionei pro meu passivo, né, meu mulher. Mas eu comecei a entender isso aí também, porque eu tive que ser masculina. Olha que interessante, né? Sim. Então eu tive que ser porque eu também posso ajudar os homens, posso ajudar as mulheres. Não só as mulheres, né? As mulheres, elas acabam falando, o homem não. O homem, eles acabam segurando. E as crianças, né? Os adolescentes, têm um índice muito alto de suicídio, porque eles não conseguem falar, eles Sim. guardam, né? Por medo, por vergonha. E aí eles acabam tendo pensamento suicida. E não tem, às vezes a família nem fica sabendo o que aconteceu. As mulheres já falam, né, para uma amiga, fala para uma tia, né, já abre ali, e alguém pega essa informação e ajuda. Mas tem muitos homens que não conseguem. Então é muito bom que você é um chamado, né, para as pessoas, dentro das pessoas que você conhece da igreja, e aí um vai falando para o outro, nossa, quem me ajudou foi a Carol, porque você passou por isso, você sabe como Sim. que é, né? Eu lembro que você falou agora sobre suicídios e tentativas. Como eu falei, eu sempre fui, né, na igreja, eu sempre tive uma conexão muito forte, né, com Deus, né, nem é questão de religiosidade. Sim. Mas eu lembro que teve alguns insights na minha vida que eu batia muito de frente com a minha mãe. E aí, por umas 3 ou 4 vezes eu tentei, sabe? Eu lembro que um dia eu chorei muito e eu cheguei a escrever uma carta, sabe? E meu irmão que me ajudou, eu tava, tipo, com vontade de me jogar com o carro mesmo. Minha mãe... Quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha uns 19, Olha, 19, 20 anos. Adolescente. Depois teve uma outra situação também, que ele me ligou, e ele queria saber onde eu tava, e eu tinha ido pra um lugar bem alto, lá do interior, acho que é Jardim Bela Vista, lá. E não tinha casas lá, e eu também fui lá pra tentar me matar, e ele me ligou. Mas eu acho que é porque eu carregava isso, e eu não sabia que era isso, né? Sim. Porque nessa época eu não tinha Lu. Então, eu me sentia muito vazia, por mais que eu sempre frequentei a igreja, sempre tive essa conexão. Eu cheguei a falar na época com a minha pastora, né? Eu abri isso com ela, me ajudou bastante. Mas eu não me permitia ser tão acessada como eu me permitia aqui. Talvez porque aqui eu não conhecia ninguém. Você não me conhecia, entendeu? Uhum. Então aqui eu falo e as pessoas não sabem, né? Quem foi. E não tem acesso à minha família, como lá no interior, que a gente é muito conhecido. Sim. Então eu acho que inconscientemente essas tentativas minhas de tirar minha vida, talvez seja por isso que eu ia carregando e não tinha esse norte que eu precisava expor. E aí eu lembro que quando meu irmão foi lá, eu tava chorando muito e ele me abraçou forte. A gente sempre teve uma conexão muito forte, eu e o Rogério. Hoje eu tenho uma conexão muito forte com a Dani, que é a minha irmã, mas na época eu tinha mais com ele. E aí eu falei, né, mas não falei sobre esse assunto, só falei da minha vontade mesmo de tirar minha vida. Mas hoje eu entendo que talvez seja por conta dessas coisas que a gente foi carregando no decorrer da minha idade, né? Com certeza. Da juventude. E que bom que você se permitiu, né? E a palavra, até para as pessoas que estão em casa, é o se permitir. Porque muitas pessoas, elas só não vivem o extraordinário por não se permitir. E isso também foi abrindo outras portas para sua vida, né? Sim, abriu muitas portas, como eu falei. Uma ferida do passado, ela, por mais que a gente ache que ficou no passado, tá tudo certo, ela traz consigo as sombras do que aconteceu. Sim. E se você não permite ser acessada e ressignificada, isso não te dá liberdade para você poder recomeçar e ressignificar de fato a sua vida. Então, assim, muitos conflitos na área sentimental, né? Eu sempre quis ser o homem da relação no sentido de ser ativa, Sim. de, você não faz, então eu faço, eu não preciso de você. Preciso trocar o pneu do carro, você não vai trocar? Então eu me viro. Então, por muitas coisas, em relacionamentos, eu bati de frente por ter esse lado masculino. E quando eu me vi na situação de ter que significar a minha história, eu e a Luísa, eu falei, ou é agora, né? Ou é agora ou não é mais. Porque Sim. Eu tô longe da minha família, longe de todo mundo. Então, eu preciso, de fato, recomeçar a minha vida e dar um significado para ela. Então,
Eu falo que quando a gente permite ser acessado e curado, né? Porque não basta só acessar e você não permitir a cura, que é um processo. E aí, quando eu me permiti, tudo começou a fluir, né, em relação ao meu emocional. Sim, e não tem tempo, né? Qualquer idade, a pessoa, ela teve ali consciência, não, peraí, agora eu vou fazer isso. E a gente tá chegando aqui, né, Natal, então é pra gente saber que no Natal a gente encontra a família, né? Tem lá as crianças que encontram lá com toda a família, e a gente tem que ficar atento aos sinais, né, dentro da família, gente. É triste isso falar, né? Mas é a realidade, inclusive não é a realidade nem só do passado, como a realidade do hoje Atual, também. né? Infelizmente, né? Era para as pessoas estarem mais evoluídas, mas não, porque a mente da pessoa, ela só evolui quando a pessoa, ela aceita, quando ela permite mesmo. Peraí, deixa eu fazer um curso, deixa eu fazer uma mentoria, deixa eu buscar ajuda numa terapia, deixa eu fazer uma constelação, deixa eu abrir a minha mente para algo novo, porque senão ela fica em repetições. Aí vai fazendo o mesmo do mesmo. Se ela sofreu abuso, ela acaba querendo abusar. E ela tem, e a pessoa que ela não busca consciência, quando ela tá travada, aquilo que ela passou, ela pensa, ela tem vontade. E se chegar um momento, por exemplo, numa bebida que bebe, aí vai lá pro subconsciente, a pessoa acaba tendo uma atitude errada. E não tem volta, né? Tudo que a gente faz, né? Poxa, já fez, e agora? Como que faz para voltar isso? Já deixa uma marca ali. Então aí a pessoa não quer dizer que ela fez uma burrice e acabou a vida dela. Não, aí ela fala, não, peraí, eu fiz algo errado, agora deixa eu buscar consciência do que eu fiz. Só não pode continuar. E muitas pessoas dizem, deixa pra lá, e vai. Passa 1 ano, passa 2 anos. E quando vê, passou 10 anos da vida, 20 anos da vida fazendo as mesmas coisas erradas. Então a mente, a gente precisa educar a nossa mente. Sim. Porque tudo tá instalado lá. E aí o ressignificar é exatamente isso, sabe? Peraí, deixa eu fazer coisas novas daquilo que eu não fiz na minha vida, eu fiz tudo errado. E quando a pessoa observa, quando ela olha para trás, teve muitas coisas que ela não conquistou. Às vezes ela não tirou uma carta, às vezes ela não comprou um carro, não comprou uma casa legal, não viajou, não fez nada, não fez um curso, sabe? Não fez uma faculdade. Aí ela fala assim, o que eu fiz? Não, eu tô trabalhando na mesma empresa, desde quando eu era adolescente, tô com a idade que eu tô, trabalho na mesma empresa para pagar a conta. Tem muitas pessoas nesse lugar, sim, infelizmente. É engraçado que toda vez que eu vou para Jaú, minha família é de lá, e eu vejo minhas amigas, algumas amigas minhas na mesma empresa, tipo, trabalhando no mesmo local. E eu falo, não que seja errado, porque talvez se tá tudo certo para ela, que bom. Mas talvez é mais pela necessidade, ou acomodou, né? Tô acostumada e é isso. Então, é muito complicado mesmo. E eu lembro que teve uma fase da minha vida, já morando aqui, que eu ainda não tinha passado por essa parte de ressignificar essa minha história. Eu tava com muita dor de cabeça. E eu lembro que teve uma fase que eu botava a Lu pra ir na escola, na van, e eu só acordava quando ela tava pra voltar, com o cara da van me ligando. Meu Deus. E eu estava deixando os meus dias porque eu comecei a entender a necessidade de me permitir ser feliz de novo, de me permitir ter uma família. E a Lu já estava nessa parte de cobrar. Eu lembro que quando eu vi no outro podcast aqui, eu falei alguns insights sobre a minha história, minha e do Walter. Então, eu precisava dar um norte para minha vida. E quando eu falei, não, eu preciso ressignificar a minha história e, né, não passar isso pra Lu, senão ela ia ter uma mãe depressiva, uma mãe que, né, escolheu fugir do interior para sair dos problemas e tal. Então, eu falo que tudo tem um porquê. E aí eu me permiti. Parei de tomar o remédio por conta própria, porque eu só dormia, eu não tinha mais vida. E aí eu comecei a me permitir ser feliz e conhecer uma nova história e fazer parte de uma nova história para minha vida, entendeu? Então hoje eu tenho uma conversa com a Lu, como você falou, que a gente tem que prestar atenção nos sinais das crianças. Sim. Abertamente, ela é muito curiosa, ela quer muito saber da minha história. Eu acho que ainda ela não tem uma idade para saber de fato o que aconteceu comigo.
Ela sabe que eu sofri abuso na infância, mas não sabe a fundo, né? Sobre quem foi, enfim. Mas ela é muito assim, mãe, eu sei que eu não posso usar saia sem shorts. Ela é muito assim, eu trago isso pra ela, que nós precisamos nos policiar, porque eu trato em casa, mas a gente não sabe como que é, né? E lá fora, gente, é complicado. Eu atendo, sabe, os pais, atendo os adolescentes, eu escuto cada história. E olha, crianças, tá? 7, 8 anos da idade, de crianças que dentro da escola já estão beijando na boca, tá? Já estão falando de namoradinho, já tem namoradinho na escola, parece que não, né? É só criança, seu bebê. Dentro de casa, eles têm um comportamento, que é isso que eu falei, né? Eles guardam. Então, eles não falam. Então, tem coisas, por exemplo, para pai e para mãe, que eles têm o medo do pai e da mãe, você tem uma comunicação legal com ela. Eu vejo que ela se abre muito. Isso também, por conta todos esses lugares que você sempre estava, ela estava também, sempre, né? De comunicação, né? Pessoas da igreja. Então, isso fez com que ela abrisse bastante a mente dela. Mas tem muitos pais, Carol, que eles não sabem o que está acontecendo com essas crianças na escola. Não sabe, e essas crianças vêm depois, né, pra terapia, né, quando vem adolescente, eles falam, e eles contam, porque na escola eu já tinha um namorado. Quantos anos você tinha? 7. Você beijava? Beijava de língua, Meu Deus. Da mãe. Meu Deus. Eles falam, e aí é isso, você olha, você fala assim, gente, mas peraí, porque a gente vem de outra, né, geração, acho que eu sou bem mais velha que você, né? Acho que é. Mentira. Mas então, portanto, porque na minha geração, eu fui começar a namorar, eu tinha 17 anos, gente. Meu primeiro namoro eu tinha 17 anos. Mas e eu acho que porque hoje é mais aberto, amiga. Sim. Eu acho que sempre existiu. Sim. Sempre existiu isso de namorico, e hoje a comunicação ela é mais aberta, mais ampla, então a gente tem esse norte. Mas eu acho que pra você ver o abuso, hoje é muito mais falado o abuso, mas eu sofri, eu tenho 36 anos, então eu já sofri você é mais isso. Velha que eu já sofri isso quando eu tinha 7, então é algo que em 90 e pouco já acontecia. E só não era tão falado, por quê? Porque nós acho que fomos criados a engole o choro, para de chorar. Fica né? quieta. Fica quieta, não bota pra fora. Sua família, né? O que as pessoas vão pensar. Fica boazinha. Então, eu acho que essa fase, né, dessa época, as pessoas sofrem mais depressão hoje, quem não se trata, porque não era tão falado como é hoje. Obviamente que mesmo assim ainda acontece hoje os abusos. E sabe, eu falo, às vezes eu vejo algumas matérias de algumas mães que não consegue lidar com os conflitos quando é mãe solo, de cuidar da criança. E eu vi um vídeo recentemente de uma mãe que ela gravou que ela ia se matar e matou o filho. E aí todo mundo julgando a mãe. Eu sei que é muito pesado, mas e sobre a mãe? Alguém sabe o que ela passou, o que ela guardava com ela? Entende? Então, nós temos que olhar para as mulheres e também, né, para os homens que sofrem abuso, com um olhar diferente. A gente nunca sabe a dor da outra pessoa. Não que somente quem sofreu abuso tem várias conflitos, questões, tem várias questões. Mas eu vi um monte de gente na internet julgando aquela mãe, mas ninguém sabe o que ela passou e o que levou ela. Como eu te falei, antes de ser mãe, eu também tive esses insights de suicídio. Então, é algo que é na alma mesmo, que precisa ser tratado. E nós sabemos que Deus deixou a medicina, mas Ele é o médico dos médicos, é o que pode curar. E eu ressignifiquei, sim, me permiti, naquele culto que você fez, a dinâmica. Mas eu creio também que a ajuda espiritual, né? A minha conexão com Deus foi só um laço maior ainda para que eu me permitisse ajudar outras mulheres como eu faço hoje. E acreditar, né? Você acreditou. Você falou em matérias, até aproveitando aqui, agora o Pode Constelar, ele tem um portal que chama Constelar em Foco. Então, você que quer colocar a sua matéria para poder deixar essas informações, por exemplo, uma pessoa que passou por abuso, pessoa em suicídio, alguma história que queira deixar numa matéria, agora o Constelar em Foco,
Ele Legal. está deixando essa matéria ali para que quando pesquisar no Google, ter lá, poxa, tem uma história aqui de alguém, história real da própria pessoa, né? Que queira contar. E aí vai lá para o nosso portal. Então, assim, vai ser uma honra receber sua história aqui. Bacana. E a história, ela acaba, né? Como você está aqui contando a sua, acaba ajudando outras pessoas. De falar, nossa, a Carol passou por isso, né? Eu passei por isso também, por várias questões que eu precisei dar um significado na minha vida e hoje eu estou aqui com vários projetos na minha vida, ajudando pessoas. Então, hoje eu sou mentora, palestrante, hoje tem uns cursos, né, para pais de adolescente, tem uma ferramenta da constelação que muitas pessoas às vezes também nem conhecem, né, mas a constelação é uma ferramenta poderosa, onde a pessoa traz clareza imediato. E ela sabe o que fazer e o que atrapalhou ali na vida dela, né? Até mesmo abuso, traição, pensamento suicida, tudo isso dá para poder ver na constelação. Sim. E aí hoje, Carol, muitas pessoas que elas buscam ajuda tem, só que elas precisam querer, né, estar disposta a ser acessada, né? E buscar assim, que eu tô disposta a ver a realidade da vida. Aí tudo vai mudar, mas precisa estar disposta mesmo, não só um dia, no outro eu vou voltar e fazer as mesmas coisas. Não tô disposta. E agora que nessa data, né, que a gente tá perto de festas, onde as pessoas vão se reunir, a gente precisa estar mais leve, né? Eu falo para as pessoas, busca ajuda, porque para você estar mais leve, perto da sua família, perto dos seus amigos, dentro do seu trabalho, para você ter criatividade na mente para outros negócios, e com tudo que a gente está falando aqui, com essa leveza, né, que você teve, você acabou criando vários projetos, né? Me conta aí pro pessoal de casa até... Qual que é o seu projeto? Hoje você é uma empresária, né? Uma empreendedora. Sim. O que você hoje faz, assim, que você está ajudando essas mulheres? Então, como eu falei, eu precisei achar um norte. O que eu ia fazer com a minha dor? Nós precisamos ajudar mulheres que não têm essa coragem de expor o que passou. Então, hoje eu tenho um grupo de mulheres que eu ajudo. Que linda. E eu tinha muita vontade de palestrar para mulheres, né? E contar a minha história. Então, hoje eu já consigo fazer isso abertamente, de falar no público. E também, agora é a primeira vez que eu tô falando num podcast sobre esse assunto. Porque eu entendo que eu tenho muitas amigas que, depois que eu comecei a falar isso, assim, às vezes eu soltava algumas coisas no meu Instagram e elas me chamavam. Olha. Carol, você já passou por isso, aquilo, outro. Então, eu me senti nessa necessidade de ajudar outras pessoas. E quando você tem clareza no que você está fazendo, as coisas fluem, né? Eu tinha muito medo, mas eu tinha vontade de palestrar para mulheres, de ter um grupo de ajudar mulheres, e eu não tinha essa coragem, eu falava, será que eu tô preparada? Mas ninguém mais preparado é você que passou a dor, né? Então, quando eu já palestrei sobre o câncer também, lá no Amaral Carvalho, para algumas mulheres, e acho que tinha 90 mulheres naquele dia. E você só tem propriedade quando você passa por aquilo. Sim. Então, foi muito lindo. Eu lembro que foi eu e a Lorena na época. Então, eu sempre tive essas vontades, sabe, de poder ajudar o próximo, de querer fazer, né, sempre o bem para outras pessoas, mas eu não sabia dessa ferramenta que eu carregava comigo, que era a comunicação. Olha, né, que era o poder, o dom de comunicar, de falar abertamente, assim, sem que me machucasse mais. E aí foi onde eu pensei desenvolver esse grupo. Como que chama seu grupo? Então, eu conversei recentemente, eu gosto muito de mulheres empoderadas. E talvez fique esse nome. Mulheres empoderadas. Sim. Porque a gente precisa se empoderar em algo na nossa vida. Não é só o financeiro, não é só o emocional, não é só o sentimental. E aí eu comecei com esse nome. Vamos ver, talvez fique esse nome. E alguém que quer te contratar para você ir palestrar, depois ela vai deixar aqui, gente, o Instagram dela. Mas isso ajuda muitas pessoas, né? Parece bobagem, mas quando tá ali, né? Como você disse também, né? Na palestra de ressignificar a criança interior, você se permitiu, você se viu. E quando você tá ali também no palco falando para as mulheres, cada uma tem a sua própria dor. Então ela vai pegar ali algo que vai mexer com ela. Uma pega de uma forma, outra pega uma fala, outra fala. Mas todas vão sair dali com uma mensagem. Sim, e o engraçado é que assim, depois eu tenho um acompanhamento com elas, não fica só na palestra. E o engraçado é que cada uma é uma área. Por mais que
que não tenha sofrido abuso, mas alguma vem e fala, eu sofri abuso verbal, eu sofri, tipo, eu apanhava demais os meus pais, e aí ela não consegue, em alguma área da vida, se destacar por conta do que carregava. Exato. Então, cada uma tem os seus conflitos. Quando toda vez que eu falava que eu ia pra lá, pra Jaú, e conversava com algumas amigas minhas, e elas falavam, Carol, mas como que você conseguiu? Você tá morando sozinha em São Paulo, você não conhece ninguém, como é que foi? Conta pra mim, conta um pouquinho. Aí, às vezes, eu ia fazer um ia com alguém e eu acabava contando. Eu falei, quer saber? Eu vou levar isso pra elas de uma forma dinâmica, onde eu consiga ajudar mais mulheres, não somente essas que sabem um pouquinho da minha história pelas redes sociais. Interessante aqui, eu tô olhando pra você porque eu fico fazendo leitura, né? Aí olhando pra você, dá pra ver que você tem o dom da comunicação, que tá desenhado no seu rosto. Dá pra ver que você é atenta, né? Isso tá na sua orelha. Mostra que você é observadora. E o atenta, já dá pra ver quando você era criança, o tanto que você tinha que ficar atenta para as coisas que iam acontecendo e você tinha que se proteger. Então, isso é desenhado na sua orelha. Dá pra ver o tanto que você é líder, você é influenciadora, você é entusiasta. Então, você tá entusiasmando essas mulheres a fazer. Tenha coragem, se permita. Né? Isso tudo tá desenhado no seu corpo. Mostra que você é muito bondosa, que você tem um coração muito bondoso, que você é acolhedora. Então, mostra também no seu corpo que você acolhe essas mulheres. Então, é genuíno, dá pra ver que você passou e sim, você pode fazer acontecer. Sim. Mostra também, né, que eu começar a ler, eu vou lendo, né, eu vou lendo. Mostra também que essa questão da influência, uma pessoa, ela não entende por quê, mas quando você começa a trazer essas informações, a pessoa olha e fala, nossa, gostei dela. Então, se identifica com a sua voz, se identifica com o seu rosto, sabe? E atrai. Aí a pessoa não entende por quê. E mais a comunicação. Então, quando vê, uma vai passando para outra, vai gostando da sua história, vai gostando do jeito que você está entregando, como você está ajudando essas pessoas, guiando elas para um caminho mais saudável. Sim. E aí vai vindo cada vez mais. Porque o que mais tem são pessoas para a gente poder ajudar. 95% da população do mundo, elas estão presas nas... eu falo nas gaiolas, né? Nessa caverna escura. E aí, graças a Deus que você se permitiu, você deu um significado para poder trazer outras pessoas para a luz. Porque você veio para a luz. Você ficou durante 30 anos num lugar que não te agregava em nada. Sim. Era peso, era medo, né? Você tinha medo da sua filha. Olha quantas coisas ruins. Você sabe que você falando sobre a leitura corporal... eu gosto sempre de citar o interior, porque ele né, ele faz parte da minha história e, né, enfim, minha família toda. E eu sempre fui assim. Eu gosto muito de pegar os prints do meu Facebook e, assim, em 2014, hoje nós estamos em 2024, 10 anos. Em 2014 eu fiz uma ação, que foi no meu chá, que eu quis caixas de leite ao invés de presente. Olha. E eu doei para uma instituição. Aí tem a foto. E eu lembro que eu fui criticada na época. Você tá fazendo isso para se aparecer. Por que você tá fazendo isso? Por que você não doa para mim que precisa e vai doar para uma instituição? Eu lembro que as pessoas me mandavam muitas coisas do interior. Muitas coisas, tipo, morava lá. Então eu fazia propaganda para uma amiga minha de Herbalife. E aí as pessoas olhavam, principalmente da minha família, e me criticavam. Uhum. Ela gosta de fazer isso pra se aparecer. Mas por que ela tá fazendo isso? Eu lembro que muitas festas eu fazia, eu tinha muitas parcerias. E eu não sabia que eu já carregava esse dom, que era da comunicação e de influenciar pessoas. E aí bastante gente falava, eu comprei e vim aqui por causa da Carol. Olha. Eu vim aqui por causa da Carol. E eu era muito criticada. Então eu falo isso pra minha família. Se eu tivesse, talvez, tido um acolhimento naquela época, e olha, vai dar certo, você nasceu pra isso. Então eu precisei sair de lá pra entender. Eu sempre fui assim. Sim. Se você olhar, eu gosto muito de colocar essas coisas nos meus destaques. Eu sempre apresentei desfiles, sempre estive no palco, sempre trabalhei com mulheres, sempre gostei do que eu fazia. Eu sempre levava alguma frase, alguma coisa da Bíblia pra falar. E eu sempre fui criticada no interior por conta disso. Uhum. E hoje eu vejo que bastante gente, depois que eu saí de lá, começou a fazer isso e tal. Então, pra você ver,
a gente tem o poder, com a nossa língua, ou de abençoar ou amaldiçoar pessoas. Sim. É claro que naquela época eu absorvi algumas coisas, tanto que eu parei por um momento e falei, será que eu sou isso que as pessoas pensam? Será que eu sou metida? Será que eu quero me aparecer? E hoje eu vejo que a mente pequena delas que não vê que isso é só uma forma de a gente abençoar outras pessoas. Eu lembro que eu ajudei muito empresários, empreendedor na época, porque eu falava das empresas deles, mas ao mesmo tempo eu era criticada, então na época eu não soube trazer isso para mim de uma forma mais leve, né? Hoje com clareza eu faço isso de coração e muito bom ouvir de você que realmente eu sempre fui essa pessoa que você falou. E aí, você falando da sua família, isso quer dizer que como você foi diferente, porque move, sabe? A alma começa a mover, eu quero algo, quero fazer, quero ajudar. É a alma. A mente, e aí você quer fazer por algo maior, porque a sua família não fez. Então, quando tem alguém da família que não fez algo, elas querem trazer você para aquele lugar. Você tá saindo, ó. Não, eu tô fazendo, quero ajudar. Aí as pessoas, quem sabe nem você quer aparecer, porque ela quer que você volta. Família. E pessoas que não eram da família, amigos. Enfim. É voltar para a energia, tá? Mas que bom que você continuou. E é isso que acontece com muitas pessoas. Nós estamos aqui para poder te ajudar. Sim. Porque isso acontece com muitas pessoas e elas querem pertencer a um grupo. Então, elas vão, mas elas voltam. E aí ela fica em sofrimento. Elas não conseguem sair, porque assim, aqui eu sou feliz, aqui a minha família me ajuda, aqui eu tenho todo mundo. Não tem todo mundo, mas parece que é. O mundo inteiro tá ali e o mundo inteiro é fora. Então parece que você não vai conseguir. Mas quando você consegue, que é o seu caso, você conseguiu, hoje eu tenho certeza, você vai falar. Quantas pessoas que bate palma pra você dentro da sua família? Sim, hoje eu converso com eles sobre isso. E eu falo, gente, vocês lembram quando vocês me criticavam? Joga na cara. Quanto que vocês falavam que eu queria me aparecer? Às vezes minha mãe me ligava e falava, eu não acredito que você tá fazendo isso pra pessoa. Você cobrou pra fazer isso? Eu falei, mãe, eu tô cobrando, eu tô ajudando. Ela me mandou um sapato. Eu não acredito, você tá gastando. Mas eu entendo, tadinha, que eles não tinham o acesso que nós temos hoje. E também não era tão falado sobre influenciador no interior, pelo menos não em 2014, né? Então, hoje é mais falado. Então, não trouxe isso como mágoa, mas lembrei eles do que eles me fizeram, porque eu guardava pra mim, né? Eu guardava, tinha amigas, que falavam, né? E parentes terceirizados que vêm agregados. Ela quer ser o que ela não é, ela quer se aparecer. E é engraçado que hoje eu vou na minha mãe, ela guarda todas as revistas que eu tinha. Olha! De quando eu saía. E aí um dia ela falou que ela foi no consultório lá, ela e meu irmão. E ela chegou e falaram, você é parente da Carol Rodrigues, né? Ela tá em São Paulo. E minha mãe ficou toda orgulhosa. E falou, tem revista com foto dela aí. Aí hoje eles falam, tipo... Com admiração, né? E se você não fizesse? Não ia ter uma história. Então tem uma história boa. E ainda bem que você continuou, Carol, porque você é uma luz e você está aqui nesse mundo para poder trazer essa luz para outras pessoas. Vejo muito isso em você. Inclusive, gente, ela é a terceira vez que você está aqui já? Não pode? Acho que é a terceira vez, gente, que ela está aqui. Porque eu vim com o Walter umas 3 vezes. Vim com o Bispo também, acho que é a 4ª vez. Você veio? Não, comigo não. Você gravou comigo não. Não foi? Não. Você gravou comigo. Verdade. Com você e ele. Depois, quando vocês casaram, Walter tá aqui também. E agora você contando a sua história, né? E dando esse significado. Por que eu gostei muito, sabe? Quis muito você viesse novamente para poder falar sobre dar um novo significado. E mudou tudo na sua história. E nós estamos aqui agora, né? Daqui a pouco nós estamos chegando aqui em 2025. E você se permitir para uma história nova em 2025, fazer coisas que você nunca fez. E parece que vai morrer, né? Meu Deus, eu vou ser abandonada. Não, vai dar certo. Continua a nadar, igual no Nemo lá, né? Continue a nadar. Vai fazendo porque o resultado vai vir. Com certeza. Muitas pessoas, elas desistem no meio do caminho. Que bom que você não desistiu. Que bom que você foi forte. E até o seu perfil, Carol, você tem o perfil que você gosta de aprender.
porque você não quer ser manipulada. A sua dor é a manipulação. Então, isso te ajudou demais no Sim. processo, porque você aprendeu coisas novas. E toda pessoa que tem a dor da manipulação, ela gosta de aprender para não ser manipulado. E isso te ajudou, tá? No processo. E essa comunicação fácil que você tem de contar histórias, sabe? Começo, meio e fim. E eu sei que logo, logo vai ter livro, logo, logo vai ter Meu muitas sonho, novidades. eu quero ter um livro. Aí, ó, gente, já tá aqui, logo, logo vira um Se Deus livro. quiser, vamos Já tem fazer. 3 podcasts, pega os 3, vira um livro. É verdade. Deixa seu Instagram pro pessoal de casa. Tá, vou deixar meu Instagram, o Belas Alfa Acessórios, que é dos meus acessórios maravilhosos. É mesmo? Bem. Vou deixar o Instagram da Beatriz, que fez essa maquiagem maravilhosa em mim. E o meu pessoal é Carol Rodrigues Jaú, tá? E tem o Carol Rodrigues Eventos, né? Nossa senhora, e tem no Filmmaker também, que E tá tem aqui. o do Walter fotógrafo, é assim que tá, né? Walter Silas, fotógrafo. É o melhor fotógrafo aqui, gente, de Alphaville. Eu fico falando e maravilhoso. olhando pra ele, tipo, será que eu falei alguma coisa errada? Ele tá ali, só. Mas, É só ali. mas eu tenho muita gratidão por vocês, tá? Como um casal, de tudo que você se permitiu. Você é uma prova, né? Até pro pessoal que tá em casa, né? Que vai ver lá o primeiro episódio, de como você estava lá no primeiro, para você estar aqui hoje, né? Tantas coisas que mudou na sua vida e como que acontece quando se permite. Então, Sim. você fez a constelação, você viu a sua história, o Walter também fez a constelação, se Sim. permitiram e fazer coisas novas. E não é fácil, e dói. E o inimigo, ele tá aí para destruir, né? E você, quando você buscou essa consciência e falou assim, não, agora eu vou fazer... Toda hora vai vir um obstáculo, mas esse obstáculo ele só vai te fortalecer para você fazer mais e mais. E esse grupo de mulheres que você tem hoje, ele vai crescer e vai evoluir cada vez mais. Eu vejo isso, amiga. Você é poderosa. Maravilhosa. Obrigada, te amo, tá? viu? Também. Vamos brindar esse momento, mas antes, Billy, traz aí o mimo para minha querida Carol. Eu deixo sempre o mimo, você já sabe, você já deve ter um monte dele. Não, porque o Walter quebrou uma, né, querido? Ele quebrou uma, amiga. Então tô. Obrigada. Quebrou. Mas agora tem outra minha, tá, Walter? Depois você Obrigada. posta lá o bom dia. Vamos brindar esse momento. Quer deixar uma mensagem pro pessoal de casa agora no Natal? Você que tem a palavra. Gente, mulher poderosa lá na igreja, fala cada palavra poderosa. Eu só quero falar mesmo que quando a gente realmente se permite, né, ser acessada e quando nós conhecemos de fato o que é o amor de Jesus por nós, ele é capaz de curar toda ferida, toda dor, todo o passado, todo o processo, e independente do ciclo que você esteja vivendo hoje, saiba que Deus sempre tem uma nova história para cada um de nós. Uau, amém. Amém. Obrigado, viu, pela Obrigada mensagem. a você. E você que tá em casa, ó, um grande beijo, fica com Deus e um feliz Natal para você e para toda a sua família. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.